Olhamos então para os temas do dia, com a análise de Horácio Periquito, gestor e convidado habitual da edição do Meio-Dia. Olá, Horácio, muito boa tarde, bem-vindo à Olá, boa edição do tarde. Meio-Dia. Começando por esta proposta de fusão BCP-BPI, Isabel dos Santos diz que a fusão não vai gastar dinheiro aos acionistas. É possível? Bem, isso depende da forma e de estrutura da operação que ela estiver a imaginar. Agora que é um passo em frente, diria, ou pelo menos mais um valor de informação que temos neste território da concentração bancária, que provavelmente se começa a desenhar no horizonte, é um facto. E, portanto, há um passo mais à frente. Na semana passada falávamos da OPA do CaixaBank e agora podemos falar na fusão entre o BPI e o BCP. Vamos ver, há aqui alguns pontos que é preciso ter em conta. Há de facto uma tendência de concentração. Os bancos portugueses estão relativamente debilitados dos últimos anos. E, portanto, isso resulta de quê? Também da falência do BES, dos prejuízos da banca? Não, neste caso não me parece que nenhum dos casos, dos prejuízos da banca, com certeza, mas não me parece que tenha diretamente a ver com o BES, ou com o novo banco, como queira, mesmo que depois, numa fase subsequente, o novo banco possa vir a aparecer como um cenário também de interesse das entidades envolvidas. O elemento que existe aqui das duas partes é que existe uma empresária angolana, que é a Isabel dos Santos, que tem a ver com as duas partes e que preferiu uma delas, em vez de se, digamos, ou sujeitar ou aceitar aquilo que seria a OPA inicial do CaixaBank, a OPA inicial, quer dizer, que está em andamento, apresentou uma nova solução. E, portanto, depois as coisas um pouco ao termo de ou um banco luso-angolano ou um banco espanhol, se quisermos usar o termo. E estamos a detectar ou conhecer agora as primeiras reações. No caso do BPI com o BCP já seria a quarta tentativa de fusão ou de integração, como lhe queira chamar. Digamos, nesta altura há poucos elementos para conseguirmos ir muito mais longe no concreto, que a digamos. banca em Portugal, o mapa da banca em Portugal, por assim dizer, está a ser redesenhado? Bem, eu penso que vai de facto redesenhar-se pelas debilidades naturais, pela necessidade de se tornar instituições mais sólidas. É bom termos em conta que, por exemplo, se a fusão entre o BPI e o Millennium BCP acontecesse, passaria a ser o maior banco privado em Portugal, maior que a própria Caixa Geral de Depósitos. Pode-se, por um lado, dizer que é necessária alguma dimensão, e nesta altura eu penso que o mercado português precisa de alguns bancos sólidos e com dimensão, e menos de bancos frágeis e com menor dimensão. Agora, é evidente que tudo isto leva a uma maior concentração, e a concentração depois também tem os seus resultados, também negativos, se quisermos, no sentido de poder, eventualmente, afetar o próprio cliente ou o próprio consumidor. Retira a oferta para os consumidores. Sim, havendo mais oferta, é evidente que, havendo menor oferta, é evidente que pode sempre acontecer aquilo que durante anos nós ouvimos falar, e eu citei isso aqui a semana passada, que era a harmonização e a organização, digamos assim, da própria banca, que havia uma ideia que a concertação bancária, digamos assim, que é aquilo que hoje se diz da concentração das petrolíferas. É evidente que isso à partida pode acontecer, mas por outro lado, havendo menor concorrência, pode haver concertação de preços. pode haver, está a dizer. exatamente. Durante muitos anos Quando, suspeitou-se... por exemplo, se um cliente for à procura de um crédito à habitação, se calhar vai encontrar pode haver uma os concertação. mesmos spreads. É o que vimos hoje nas gasolineiras com os preços dos combustíveis. combustíveis. É evidente que quando isto acontece, também acontece outra coisa, é que abre mercado para outros bancos, por natureza mais pequenos, se quiserem ocupar nichos de mercado mais específicos, mais concretos, mais definidos, e que, sendo muito dinâmicos e muito ativos, né, nesses mercados de nicho, digamos assim, podem tornar-se, obviamente, perturbadores das grandes operações. Agora, que admito que em Portugal também seja, para Portugal seja importante ter bancos de dimensão grande, é importante, porque as empresas portuguesas também estão necessitadas de uma banca mais ativa, mais dinâmica e com capacidade, enfim, de financiar a economia, que é uma coisa que nós não estamos a assistir nesta altura, pelo menos com grande facilidade, como é óbvio. Dos cenários possíveis e daquilo que se sabe até agora, sendo que um dos cenários é o BPI comprar um novo banco, outro seria o La Caixa comprar o BPI, e ainda o que falávamos, a fusão BPI-BCP. Daquilo que se sabe até agora, qual é que lhe parecia o cenário mais favorável?
É sempre difícil dizer qual é o mais favorável. Admitamos que, mais por uma questão emblemática, provavelmente seria mais simpático uma fusão entre o BPI e o Millennium BCP. Mas isto vale o que vale, pode-se dizer ao mesmo tempo exatamente o contrário. O CaixaBank é um grande banco espanhol, é um banco bastante respeitável, capitalizado, interessado em crescer em Portugal e também na Península Ibérica, e, portanto, também é outra alternativa. Ambas são possíveis, ou seja, pode acontecer que o CaixaBank acabe por conseguir uma OPA sobre o BPI e que depois a seguir se possa então fundir com o Millennium BCP. Também pode acontecer. É quase uma escolha entre termos um banco espanhol ou um banco angolano. De facto é verdade, isto é uma, não direi um confronto, mas é um confronto, também não vou dizer que é um confronto entre Angola e Espanha, mas é um confronto entre interesses claramente angolanos e claramente espanhóis, isso é evidente, e nós estamos a assistir, não temos a mínima capacidade nós portugueses, Portugal não temos a mínima capacidade de resposta, portanto teremos que ficar à espera, temos apenas as entidades reguladoras que podem pôr algumas regras naturais. E pode haver problemas de concorrência numa fusão BPI-BCP? Concorrência de que género? Com outras instituições? Por causa da concentração? Era o que dizíamos há pouco, é evidente que se tiver menos operações no mercado, a tendência numa primeira fase é para que isso possa acontecer, como é óbvio, não é? O que se vai notar com certeza logo que se isso acontecer, uma fusão entre o BPI e o Millennium BCP, seja ela na sequência do que for, é que naturalmente que esse banco passará a ter balcões a mais, funcionários a mais e, portanto, com certeza que vamos assistir a uma reorganização de toda a estrutura que acabará inevitavelmente por trazer despedimentos, encerramento de balcões, enfim, e outras otimizações de recursos que são inevitáveis nestas coisas. Aliás, as fusões e integrações acontecem exatamente na procura dessa otimização e, portanto, isso parece-me inevitável. Olhando então para outro dos temas, ontem o ministro espanhol da Economia de Guindos veio dizer que estaria a ser negociado um terceiro resgate à Grécia. Depois, olhando melhor para ouvindo melhor aquilo que ele disse, dá a ideia que poderá ter sido descontextualizado. Será que estamos aqui a falar de uma questão de semântica, quando se diz terceiro resgate, extensão do empréstimo, e essa semântica poderá fazer diferença, seja para os gregos, seja para os mercados financeiros? Olha, eu diria assim, a Grécia precisa sensivelmente de 4.500 milhões de euros por mês. É como se fosse uma família, como se fosse uma empresa, todos os meses tem que ter 4.500 milhões de euros por mês para pagar os seus compromissos. Se a seguir ficamos a saber que a Grécia já recorreu, por exemplo, aos fundos de pensões do Estado e das empresas públicas para assumir esses compromissos, admitimos que a coisa começa a ficar muito complicada. Ou seja, a Grécia está a curtíssimo prazo, eu diria, se não disser dias, direi semanas, de entrar claramente numa nova situação de bancarrota, ou seja, de incapacidade total de assumir os seus compromissos. Portanto, parece-me evidente que um terceiro resgate é inevitável e o que estamos a assistir é uma questão semântica, se quiser. Não é possível a Grécia sair da situação em que está sem um novo financiamento. Se depois são 30 mil milhões, 50 mil milhões, isso já não sabemos, depois se verá. Uma coisa que se prova também, que começa a notar-se, é que, de facto, nas últimas eleições aconteceram promessas eleitorais, como tipicamente acontecem com todos os políticos em eleições, cá também, não só lá, que manifestamente a Grécia não tinha condições de suportar. Muito mais quando estamos perante um partido que é, enfim, um agregado de partidos, mas enfim, estamos a falar do Syriza, que é um partido da esquerda radical e que entrou por um território que é muito complicado de gerir, que é um território da promessa mais fácil, não tendo recursos para isso. Portanto, a ideia com que toda a gente, enfim, quase toda a gente, obviamente há pessoas com opiniões diferentes, que temos nesta altura, é que o Syriza ganhou as eleições na Grécia fazendo promessas que não tinha condições para pagar ou para financiar. O que quer dizer que para as cumprir vai precisar de financiamento nosso, da União Europeia. E, portanto, a questão é basicamente essa. Eles vão precisar de mais financiamento. Mas havendo esse financiamento por parte da União Europeia, há consequências políticas para a Grécia.
pode haver consequências políticas para a Grécia porque o Syriza pode se desintegrar. Aliás, já começaram algumas contestações no terreno em função daquilo que têm sido as negociações até agora. E o que é curioso é como se consegue ler a partir de uma mesma informação coisas completamente diferentes, não é? Há quem na Europa diga claramente, é a minha opinião, que o Syriza de facto não está a conseguir quase nada daquilo que prometeu ou que garantiu fazer, tal e qual como, por exemplo, o François Hollande em França tinha feito há uns anos atrás. Prometem alterar a política económica da Europa, prometem derrotar a senhora Merkel, se quiser usar o termo, o que se prova depois é que não se consegue coisa nenhuma. E, portanto, a Grécia neste momento está isolada, nem sequer tem nenhum país que esteja ao seu lado. E, portanto, a situação pode começar por se agravar internamente na própria Grécia, que é o que já está a acontecer. É o que já está a acontecer. E nos próximos dias vamos assistir a situações provavelmente desagradáveis e a Grécia está numa situação em que necessita, enfim, nós também necessitaríamos, de certa maneira, não da mesma maneira, por exemplo, de algum apoio humanitário. Penso que isso a própria União Europeia estará em condições de entender e o próprio governo grego tem essa noção e está a fazer alguns esforços para reduzir o que se tem passado ao nível da situação humanitária. Agora, tem que apresentar propostas mais uma vez concretas e quer se queira, quer não, vai sempre parar a palavra malvada da austeridade, para que a União Europeia lhe consiga emprestar, ou esteja disponível para lhe emprestar mais recursos. É evidente que depois há muitas formas, há várias formas de encarar essa austeridade. É mais dolorosa, é menos dolorosa, dirige-se ao Estado, dirige-se mais à zona do Estado, apanha a economia por inteiro, apanha pensionistas, não apanha. Enfim, isso já é uma questão depois de orientação política, se quiser. Horácio Piraquito, olhando então também para a realidade política nacional, Passos Coelho veio ontem justificar-se pela terceira ou quarta vez, desta vez a dizer que não é um cidadão perfeito. É isso que se espera de um primeiro-ministro, ou pelo menos que seja um cidadão exemplar, que dê o exemplo no que diz respeito ao pagamento de contribuições e de impostos? Não, deixa-me dizer-lhe que cidadãos exemplares não existem, digamos assim, há sempre alguém que... E é preciso ser exemplar para pagar a Segurança Social? O que eu acho é que o Primeiro-Ministro terá ainda que falar mais sobre o assunto. Acho que não ficou convenientemente esclarecido. É preciso perceber se de facto ele não teve essa informação, se agiu por ignorância, digamos assim, se agiu por má-fé. Eu tenho o Primeiro-Ministro, enfim, outros dirão o contrário, por uma pessoa séria, portanto admito que ele é uma pessoa séria, acho que é uma pessoa que nesse aspecto foi apanhado numa contracurva desagradável e que lhe pode ter custos, como é evidente. Eu acho que ele precisa de explicar ainda mais qualquer coisa, precisa provavelmente de pedir desculpa pelo erro que terá cometido, porque numa situação, numa altura destas, em que as pessoas estão a viver bastante mal e tem sido exatamente nessa zona dos descontos para a Segurança Social, nas pensões, que têm sido feitos os maiores sacrifícios, é evidente que não é muito agradável para o país perceber... Mas acha que colhe a justificação que o Primeiro-Ministro não sabia que tinha que pagar a Segurança Social essa em 1999 e 2004? Essa é a questão. Há pessoas que dizem que lhes aconteceram situações idênticas porque quando se trabalhava a recibo verde, não era obrigatório desconto para a Segurança Social, o que significa mas já era nesta também altura. que não contava, pronto, esse elemento eu não tinha. É essa parte que é preciso de ser esclarecida, torna a situação mais complicada. E, portanto, mais complicado ainda, porque ele era deputado do PSD e em Sim, 1999 votou a lei de bases da Segurança Social. E tinha a obrigação Portanto, se ele votou a lei, teria que ter algum conhecimento dela. Eu acho que há aqui, com franqueza, uma palavra meio desagradável, eu acho que há aqui algum desleixo, se quiser, da parte do cidadão Pedro Passos Coelho. Não acredito que o objetivo dele fosse fazer, obviamente, fuga e evasão ao pagamento. Houve desleixo. E esse desleixo... Não acredita que tenha sido intencional, mas não sim acredito, um lapso. foi um lapso, isso acredito. Agora, isso em política é o que é, não é? Principalmente para quem é primeiro-ministro. E, portanto, ele vai precisar, com certeza, de voltar a falar no assunto, a dar mais explicações. E de mostrar a documentação. Provavelmente terá que mostrar alguma documentação se quiser. Dá-me a ideia que ele, nesse aspecto, não tem intenção de esconder o que é que seja, a não ser que me surpreenda nessa matéria. Mas na anterior polémica com a Tecnoforma, ele falou que não estava disponível para fazer um striptease fiscal. É evidente. Neste caso, penso que é um bocadinho diferente. Penso que é necessário que ele explique um pouco mais e, acima de tudo, que, se quiser, já não sou o primeiro a dizê-lo, que peça desculpa. E depois, Santana Lopes ontem disse isso não me parece, acho que tem razão, não me parece que isto, enfim, isto agora que eu vou dizer, obviamente, é muito polémico, depende
da intenção política de cada um. Não parece que seja suficiente para, de repente, apresentar uma carta de demissão, até porque temos eleições muito próximas e há aí a possibilidade de se penalizar o Primeiro-Ministro que terá fugido à Segurança Social. Não estamos a meio de um mandato, nem no primeiro ano de mandato. Em setembro, outubro, podemos dizer fugiste à Segurança Social. Não mereces ser Primeiro-Ministro? Sais. Não parece que seja o suficiente para isso. Enfim, outros dirão o contrário, outros com certeza que vai aparecer imensa gente a dizer não, a admissão tem que ser imediata, não tem condições, nem credibilidade para continuar no cargo. Mas isso já são interesses políticos. É uma polémica que certamente ainda vai dar a falar. Horácio Piriquito, muito obrigada pela análise aqui na edição do Meio-Dia.